Olá, irmãos, tudo bem? Vamos continuar a leitura do livro Discipulado. Começa com contemplação do Samuel Whitefield. Hoje vamos ler o capítulo 11. O fogo está de volta. Quando Deus formou pela primeira vez um corpo coletivo, desceu em um fogo no meio das pessoas, e essa chama era uma expressão da presença dele no meio do seu povo. Quando Salomão dedicou o templo a Deus, o fogo caiu novamente, indicando que aquele era o lugar da presença do Criador entre a nação eleita. Tragicamente, porém, Israel se extraviou, e quando a Babilônia destruiu o templo, Ezequiel viu o fogo de Deus sair da cidade de Jerusalém. Muitas décadas depois, exilados, os judeus retornaram a Jerusalém e reconstruíram o templo como um ato de obediência. Eles estavam certos em fazer isso, mas o fogo nunca havia caído no segundo templo. Essa ausência era um indicador de que o templo era temporário, não era uma morada permanente de Deus. Quando Jesus veio, Israel ainda esperava que o fogo, a manifestação visível da presença de Deus, voltasse e habitasse em seu meio. Então, no dia de Pentecostes, o fogo voltou repentinamente. Quando o fogo caiu no dia de Pentecostes, houve uma declaração vívida e pública: o templo está de volta. Deus habita entre seu povo novamente. O Espírito foi derramado perto do templo, mas o fogo caiu sobre um corpo coletivo em vez de um edifício. Deus agora podia habitar plenamente entre seu povo, sem a separação que existia no tabernáculo e no templo. Quando o fogo caiu, as pessoas de repente começaram a pregar o evangelho em muitas línguas gentias, as quais não conheciam. O templo não era mais um edifício, agora era um corpo comunitário, e os diferentes idiomas indicavam que estava se espalhando nas nações. No entanto, a mensagem foi dada primeiro a Israel e falada por mensageiros judeus, mostrando que os ramos naturais continuam sendo uma prioridade. O tabernáculo e o templo subsequente criaram um contexto para 12 tribos serem unificadas em torno da presença de Deus. Esse templo, agora vivo, é um espaço para todas as tribos da terra tornarem-se unificadas em torno da presença do Senhor. Tornarem-se uma imagem de um novo homem e viverem como um povo sob um rei. Assim como as 12 tribos de Israel, nossas tribos têm distinções, mas são unificadas em um único povo pela presença de Deus em seu santuário de adoração. O conceito de igreja no Novo Testamento foi construído em torno da ideia de que o templo se espalhou para as nações. Então, este não estava mais limitado a Jerusalém, e o povo de Jesus receberam uma nova missão: vão e construam templos em todos os lugares entre os gentios. Subtítulo: Templos, não sinagogas. Quando a Babilônia destruiu o templo, Israel foi para o exílio e formou sinagogas para não perder sua identidade. A sinagoga era um lugar de oração, de ensino das Escrituras e de comunidade. Uma estrutura projetada para preservar um povo e ensinar gerações subsequentes como seguir o Deus de Israel. O modelo de sinagoga servia a um propósito importante, mas a proeminência da sinagoga era um lembrete visual de que o templo havia sido perdido. Era um sinal de julgamento. Quando o fogo, a presença, voltou no Pentecostes, a igreja primitiva entendeu que a igreja era um templo, não uma sinagoga. Com o tempo, entretanto, tornou-se mais parecida com a sinagoga do que com o templo e passou a ser considerada um lugar de ensino onde as pessoas se reuniam para aprender sobre Deus e funcionar como uma comunidade. Em outras palavras, uma sinagoga. Tudo isso é valioso, mas também é trágico. A igreja deve ser conhecida
como o lugar onde as pessoas se reúnem para contemplar a glória de Deus em seu meio e ministrar a Ele. Em outras palavras, um templo. Este modelo inclui o ensino e as funções da comunidade, mas no templo as pessoas não são organizadas em torno do ensino e das funções da comunidade, pois estão reunidas em torno da glória de Deus habitando no meio delas. Na realidade, a igreja é um templo, um lugar onde uma comunidade se reúne para contemplar a beleza de Deus. Esse é o mistério central da igreja, e tudo flui a partir disso. Por causa da habitação do Espírito, devemos funcionar como um templo corpóreo onde quer que a igreja exista. Em Antioquia, Paulo e Barnabé faziam parte de um povo que ministrava como sacerdote ao Senhor em um templo de uma cidade gentia. Este era o entendimento do Novo Testamento sobre a igreja. Por exemplo, Paulo lembrou aos coríntios que eles eram um templo vivo em sua cidade e os advertiu a tratar a igreja como a morada de Deus. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz: Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O plural vocês nesta passagem é intencional. O corpo coletivo de Deus reunido é o templo a que Paulo se referiu. O fogo da presença divina caiu no Pentecostes sobre todos os que estavam ali reunidos para formar um corpo coletivo. Não caiu sobre indivíduos isolados. O templo do Novo Testamento é um corpo coletivo reunido com o Espírito de Deus, habitando em seu meio. Como vimos, Deus primeiro reuniu um corpo coletivo em torno de sua presença no Monte Sinai. Naquela reunião, ele declarou sua intenção para seu povo. Êxodo 29, 45. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. Levítico 26, 12. Andarei entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Em 2 Coríntios, Paulo aplicou essas declarações aos templos do Novo Testamento, mostrando que as igrejas nas nações são templos conectados ao que começou no Sinai. 2 Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A igreja do Novo Testamento não substitui o que aconteceu no Sinai, mas expande. Deus quer habitar em nosso meio e ser o nosso Deus. Ele quer que nos tornemos seu povo. Acostumamo-nos a desconsiderar quase tudo no Antigo Testamento. Mas a igreja deve olhar para o Sinai a fim de descobrir o desígnio de Deus para a sua nação. Cada comunidade da igreja deve ser uma expressão do que começou no Sinai. Toda a igreja deve ser um lugar onde as pessoas possam contemplar a glória de Deus, aprender seus caminhos e ser transformados à imagem dele. Por meio do dom do Espírito, todos podemos ser transformados e nos tornar um sacerdócio coletivo. A adoração de Israel nem sempre foi tão dramática quanto a que aconteceu no Monte Sinai, mas a presença de Deus ainda habitou entre os israelitas nas gerações subsequentes. Da mesma forma, toda reunião coletiva não será tão surpreendente quanto no dia de Pentecostes, mas o fogo de Deus ainda habita no meio de seu povo, mesmo quando nada parece espetacular. Glória a Deus. Todas as nossas atividades, incluindo ensinar, pastorear, realizar reuniões domésticas, cuidar dos pobres e servir uns aos outros, devem fluir de um contexto no qual encontramos coletivamente a glória do Senhor. Ainda percebemos que somos um templo ou nos desviamos para um modelo de sinagoga? A sinagoga tornou-se uma forma válida de manter a identidade quando o templo foi perdido.
era bom, mas também um sinal de julgamento, um indicador de que algo se perdera. A percepção de que a igreja é um templo nos leva a reorientar o propósito de nossas reuniões. O corpo de Cristo não existe apenas para o povo, mas também para Deus. Nós nos reunimos para ministrar primeiro a Ele e depois uns aos outros. As igrejas rapidamente supõem que as pessoas desfrutam de seus cultos e atividades, mas com que frequência os líderes da igreja se reúnem e perguntam: Deus gosta de nossas reuniões? Ele gostou da adoração? Ele se deleitou na palavra? Devemos considerar maneiras de tornar a igreja acessível às pessoas, mas isso é um importante cuidado secundário. A igreja é um templo que existe primariamente para Deus e secundariamente para nós. O tabernáculo foi construído para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo, e a igreja é a expressão atual desse mesmo desejo. Deus diz a cada igreja o mesmo que ele disse aos israelitas. Êxodo 25:8. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Subtítulo: Enviando trabalhadores que contemplam. Como vimos, a Bíblia descreve o Jardim do Éden como uma espécie de templo. Adão e Eva eram sacerdotes e tinham acesso à presença de Deus para contemplá-lo e tornarem-se semelhantes a ele. Adão e Eva eram a imagem e a valiosa posse de Deus, que lhes deu certa missão muito específica: expandir o jardim. Não bastava, portanto, cultivar a morada de Deus no Éden. Deus queria que os primeiros humanos saíssem do jardim e cultivassem o resto da terra para que ela também se tornasse um templo. Adão e Eva foram os primeiros líderes de adoração e os primeiros missionários. Antes da queda, Adão e Eva receberam uma designação missionária. Portanto, missões são uma parte essencial da designação humana nesta era. Desde o início, Deus queria que o templo se espalhasse e enchesse a terra. Contemplar a beleza dele sempre foi a base e o ímpeto da missão. O jardim nos ensina que a adoração nunca foi planejada de forma estanque. Ela não deve ser retida e expandida em novas canções, expressões e lugares. Ela não deve ser retida e sim expandida em novas canções, expressões e lugares. Essa estrutura deve influenciar nossa visão e tarefa de adoração. Ainda somos ordenados a expandir o templo-jardim ao ver novos templos formados e comunidades existentes fortalecidas até a maturidade. Deus então formou Israel para ser uma nação missionária coletiva. Em primeiro lugar, ele queria que Israel o contemplasse e vivesse em razão disso. Dessa forma, outras nações descobririam quem ele era e o adorariam também. Por fim, o santuário de adoração seria expandido para cobrir toda a terra. Nesse sentido, o tabernáculo de Davi foi o próximo passo da tarefa missionária de adoração. Esse adorador colocou a arca em sua tenda aberta e permitiu que os gentios se aproximassem. Depois, fez do canto uma expressão central da adoração no templo, e seus cantores e músicos compuseram canções que continuavam a declarar a beleza de Deus. Adão e Eva foram comissionados como missionários em um templo, e Israel foi chamado para manter um santuário de adoração, para tornar-se um povo missionário. O plano de Deus aumenta e se expande ao longo da história. Então, se ele começou as missões a partir de um santuário de adoração, quanto mais a igreja do Novo Testamento deveria expressar esse mesmo padrão. Durante grande parte do Antigo Testamento, a missão de Deus se desenrolou conforme as pessoas iam ao templo em Jerusalém.
Mas, no Novo Testamento, esse modelo mudou radicalmente. Agora o templo era levado às nações para que todas as pessoas pudessem encontrar a presença de Deus em seu meio, por meio dos templos, igrejas. Essa mudança reorienta radicalmente a maneira como pensamos sobre a adoração. Esta não é simplesmente atrativa, ou seja, uma ferramenta para reunir pessoas. É também missional, ou seja, deve ser levada ao povo. Santuários de adoração devem existir entre as nações. As missões não são o alvo fundamental da igreja. A adoração é. As missões existem porque não há adoração. A adoração é fundamental, não as missões, porque Deus é essencial, não o homem. Quando esta era se encerrar e os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas são uma necessidade temporária. A adoração, porém, permanece para sempre. As missões existem para produzir adoração, porque o santuário deve ser expandido. Esse objetivo deve influenciar nossa missiologia, incluindo a forma como fazemos missões e o tipo de pessoas que enviamos. Os líderes de adoração não são simplesmente indivíduos talentosos que preparam as pessoas para ouvir um sermão. Eles devem ser missionários que fazem parte da expansão do santuário de adoração em todos os lugares. Atos 13 demonstra que a contemplação coletiva é uma plataforma de lançamento para missões, porque a contemplação coletiva é o fundamento do discipulado, e o discipulado é a tarefa central das missões. Se queremos mensageiros apostólicos como Paulo e Barnabé, devemos enviar homens e mulheres que foram moldados ao contemplar a beleza de Jesus. Não devemos enviar pessoas que não saibam como contemplá-lo, porque elas não serão capazes de discipular pessoas de acordo com o padrão bíblico. Uma das razões pelas quais Paulo foi tão eficaz é o fato de ele ter sido moldado ao contemplar Jesus. Além disso, o Evangelho foi revelado a ele. Muitos do nosso povo aprenderam as informações do Evangelho, mas quantos de nossos obreiros podem dizer que o Evangelho lhes foi revelado pelo Espírito ao contemplarem Jesus? A contemplação bíblica é necessária para as missões do Novo Testamento. Subtítulo: Comunidades que preparam trabalhadores. O missionário mais proeminente no Novo Testamento foi formado e enviado de uma igreja local em uma cidade gentia, mostrando que a igreja local é o contexto bíblico primário para o discipulado, adoração, formação e envio de missões. Paulo foi entalhado pessoalmente pelo Senhor, mas também foi moldado por contemplá-lo coletivamente com uma comunidade. Acostumamo-nos a recorrer a conferências, comitês e outras estruturas para formar e enviar missionários. Todas essas coisas podem ser úteis, mas o modelo do Novo Testamento é centrado na igreja. A cultura de uma igreja local é determinada, em grande parte, pelas canções que elas cantam, e as músicas cantadas em uma congregação são uma expressão da vida devocional do líder de louvor e dos outros líderes da congregação. Se estes viverem de forma missionária, produzirão uma adoração que carrega o mesmo espírito de louvor. A cultura de adoração em sua igreja conduz a um momento de Atos 13? Além disso, uma cultura de adoração coloca nosso foco na pessoa de Deus e nos leva a criar espaço para a sua liderança. A orientação de adoração em Antioquia criou espaço para o Espírito Santo liderar ativamente, e o Espírito Santo anseia por isso. Não veremos mensageiros como Paulo e Barnabé produzirem o tipo de resultado que produziram, a menos que deixemos o Paracleto comandar-nos. Uma pequena reunião no padrão do tabernáculo de Davi mudou a história do mundo e iniciou um movimento missionário para os gentios. Deus fará
o mesmo em nossos dias, se seguirmos o padrão. Subtítulo: Mensageiros orientados por Deus. Paulo tinha uma designação muito específica para os gentios, mas a missão destes não surgiu da fixação de Paulo em sua designação. Na verdade, houve um período de 15 anos entre a conversão de Paulo e seu envio de Antioquia. A missão paulina foi lançada a partir de uma comunidade de adoração focada na beleza de Deus. Além disso, o apóstolo não foi mandado em sua missão tentando cumprir sua designação. Ele foi impelido para o seu destino ao contemplar a beleza do Senhor e criar espaço para o Espírito Santo guiar sua vida. É fácil desviar-se ao concentrar-se em seu chamado. Devemos ser fiéis para obedecer às instruções que Deus nos dá. Mas a tarefa missionária não pode ser centrada em nossos chamados, nem em nossos sonhos. Se nos fixarmos em nosso chamado e em nosso destino, então nos tornamos um obstáculo aos propósitos de Deus. Se nos engajarmos em missões, principalmente para cumprir nosso senso de chamado, plantaremos igrejas que refletem esse anseio e estarão mais centradas em nosso próprio desejo de realização do que no de Deus. Infelizmente, mesmo tarefas nobres como as missões podem acabar centradas no homem. No entanto, a igreja existe para Deus, não para o ser humano. E Deus está procurando trabalhadores que tenham contemplado sua glória mais do que seus próprios destinos, a fim de plantarem igrejas com esse mesmo DNA. O ministério apostólico deve vir de uma igreja orientada para Deus, não para o homem. Porque os apóstolos precisam ser enviados para plantar igrejas, templos, orientadas para Deus, não comunidades formadas para cumprir destinos pessoais. Aqui finalizamos a leitura do capítulo 11. Até o próximo.